Eu não estou conseguindo ler muitos comentários, estou faiscando aqui, tá, gurizada do chat, para não deixar vocês falando sozinho aí no chat, sempre é muito bom ler vocês. Mas deixa eu mandar um abraço especial para a Letícia Fontoura, que ela fala uma coisa aqui que me chamou a atenção ontem, né? Ela fala que é o próprio demônio, obviamente se referindo ao Trump, né? Poluir, destruir, dominar, matar, roubar e, por fim, dizer, estamos com Deus. É, por aí, né? Mas eu lembrei de ontem no Jornal da Globo que uma das coisas que mais me chamou a atenção das medidas do Trump é que ela falou aqui poluir, destruir, né? É que ele diz que vai acelerar fundo nos combustíveis fósseis e vai acabar com a produção de energia eólica nos Estados Unidos. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E a minha esposa falou, mas que absurdo! A minha esposa, que não é envolvida em política, até ela chamou a atenção dela, aquele absurdo, né? Mas, Bruno, só para colocar um fim nessa questão do Trump, e para a gente aqui botar uma certa ordem na discussão, eu peguei aqui ó, o Giro Latino, fez uma edição extraordinária hoje. Então, eu vou aqui pegar como roteirinho aqui, ó. Beleza. Eles fizeram cada item do que são os gestos do Trump contra a América Latina, tá? E aí eu vou passar rapidamente aqui, ó. Se faltar algum, tu anota aí, ó. Panamá, né? Canal do Panamá, ele voltou a fazer o ataque, o presidente do Panamá teve que se manifestar de novo, né? Cuba, né? Que a gente já tinha cantado a pedra aqui na semana passada. A gente falou. Exatamente, né? Foi só para dar aquele gostinho, né? E foi também para demonstrar que chegou demonstrando que não quer assunto com Cuba, que não vai ter chance nenhuma de afrouxar, né? O bloqueio e tudo isso, né? E Cuba vai ter que também acelerar na resistência, né? O que, né, na mesma linha do que a gente falou para o Brasil, né, Bruno? Eu acho que isso aqui para Cuba é bom, porque vai dar, né? O Dias-Canel vai ter condições de mobilizar mais ainda o povo cubano, né? O grande povo revolucionário cubano, acho que vai ficar um pouquinho mais indignado com o imperialismo, né? O México tem aqui, né, o Golfo da América, né, determina por um decreto dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, ele mudou o nome de um golfo que é mundialmente conhecido como Golfo do México, né? Impressionante essa aqui, né? E essa aqui me chamou a atenção, né? O absurdo fim da cidadania para imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Isso aqui é de uma barbaridade em termos de direitos dos indivíduos, né? Que é uma coisa impressionante, né? Enfim, basicamente foi isso, né? E aqui tem um registro que eu achei interessante, que eu não tinha lido ainda, que foi o Petro criticando, né, as medidas do Trump e citando o gesto nazista à la Elon Musk, né? Então o Petro lá na Colômbia repercutindo. E uma última aqui, né? O adversário do Maduro, né, nas eleições, o Edmundo Gonzalez, recebido como presidente eleito por republicanos, né? Isso aqui não surpreende ninguém também, né? Mas só para registro, né? Que eu não acho que nem todo mundo sabia dessa recepção aí. Então, basicamente é isso aí, né, Bruno? Luiz, eu encaminho no grupo lá. Se você quiser compartilhar, está em espanhol, mas a gente vai lendo traduzindo. É um portal de Los Angeles, composto pelo pessoal, por latino-americanos de vários países, mas tem sede em Los Angeles, Califórnia, que já foi México um dia, então é Estados Unidos porque teve uma guerra de conquista. E aí os editores fizeram uma correria ontem e pediram a opinião analítica de cada um dos membros de um grupo de debate que o portal alimenta, né, que também é um programa mensal que tem. Eu até aportei lá, né, eu mandei uma parte da análise, e aí você pode ir descendo devagarinho, por favor? Não dá para ler direito, mas assim, se alguém tiver curiosidade, Hispanic LA, né? Hispanic com H, Hispanic, LA, LA de Los Angeles. E é só descendo, por favor, o rolamento. E aí, Luiz, vai mais, por favor. Pode ir mais.
Aí tem os comentários, né, dos Argentina, Estados Unidos, Venezuela. Vamos só vendo por país. El Salvador. Brief, Estados Unidos, Ricardo Moreno, Venezuela, Raul Larroux, de El Salvador, Carlos Corran, dos Estados Unidos, Bruno Rocha Lima, Brasil, nosso conhecido Bruno Lima Rocha, Máximo Carnelucci, do México, Francisco Lozano, estadunidense, Sandra Fantini, aqui do Brasil também, Jairo Duque, Estados Unidos, Nora Atienza, Estados Unidos. Terrível discurso, o mundo estará nas mãos de gente desquiciada, acho que é desqualificada, né? E tem um parafuso a menos, uma coisa assim. Aí tem mais gente dos Estados Unidos. Dois dos Estados Unidos, Norma Villanova, da Argentina. O Néstor é um argentino radicado lá. Desde os anos 80, né? Foi preso político na ditadura. Está fazendo um paralelo aqui com 76 na Argentina, rádios e televisores com marchas marciais e comunicados da junta militar que acabavam de derrotar o governo. Muita incertidumbre, né? Incerteza e uma sensação de medo, né? Ele traz importante ler o Néstor aqui, ó. Era importante, né? Ele é um homem de quase 80 anos de idade, muito vivido, sabe? Muito vivido. Sobreviveu à ditadura argentina, sobreviveu a um monte de coisa. E ele faz uma chamada que eu conheço até pessoalmente, é uma pessoa comedida, sabe? Não está no espectro radical da política como eu me posiciono, por exemplo. E ele fala algo muito sério, né? Que nada do que ele estudou e viveu até agora o preparou para esse momento. Nada. Aqui, né? Exatamente. Né? Uhum. Sendo ele... Vai, fala isso. Não, ele finaliza aqui com o que fazer, né? Parodiando Lenin, né? Que está 101 anos do falecimento do Lenin essa semana, né? E ele termina com o que fazer aqui, ó: resistir educando, escrevendo, marchando, levantando bandeiras que promovam as instituições democráticas e a justiça social. Isso... Néstor Fantini. Para o público doméstico nos Estados Unidos, especialmente o público latino-americano, que é gigantesco, né? E aí ele chama a atenção do seguinte, de repente, Martin Ocampo. O Ocampo é um sobrenome muito conhecido, mas muito conhecido na região, sabe? Tanto no Uruguai como na Argentina. Eu queria trazer aqui um elemento que pode ser um pouco Gostei dessa aqui, ó, Bruno. Seu coração é charrua e a sua pluma é latina. Muito bom. Uhum. É verdade. Aí o Néstor fez um comentário mais cedo no grupo aqui de debates que eu queria chamar a atenção, tá? Ele falou assim: lamentável, o pessoal estava reclamando, vários deles sem até de ser expulso nesse grupo de debate aqui, né? Lamentavelmente, 55% dos estadunidenses apoiam a deportação dos indocumentados. E 41% querem que seja negada aos seus filhos a cidadania. A fonte é uma pesquisa do New York Times feita pelo Instituto Ipsos, que é bem respeitado. Aí ele está dizendo aqui, ó: isso me faz lembrar quando, em 94, na Califórnia, passaram a Proposição 187, contra os sem documento na Califórnia, que negava os direitos aos sem indocumentados. A Proposição 187 foi aprovada, Luiz, com 60% de apoio num estado que à época era republicano. E nunca mais voltou a ser. Ou seja, vamos ver se a gente se entende. Para a política doméstica dos Estados Unidos, o que seria a ala esquerda do Partido Democrata é a versão estadunidense da social-democracia, tá? Para o público doméstico, né? Para o público externo. Para a questão externa, o Biden promoveu o genocídio na Palestina, como o governo Lyndon Johnson democrata promoveu o bombardeio do Vietnã, por exemplo, a guerra do Vietnã. Mas para o público doméstico deles é um momento muito tenso. E
Já, Luiz, eu tenho aqui uma notícia que pode ser importante, que eu sei que você acompanha bastante o mandato da Cláudia Sheinbaum no México, e tem aqui outro elemento que pode ser até elogioso, né? Que é o seguinte, né? O governo nacional mexicano, com algumas cidades importantes e estados fronteiriços, já prepararam albergues ampliados. Então, os governos locais da Baixa, são estados, tá? Baixa Califórnia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas. Desse aí eu conheço Sonora e Chihuahua. Conheço com algum grau de percorrer por terra a fronteira. Os demais eu não conheço não, tá? Prepararam um reforço de refúgio para imigrantes e para quem pode vir a ser deportado. A nota, pensando em América Latina, Luiz, que é muito triste, isso é chato pra caramba de falar, né? É o seguinte, aquele aplicativo que é o CBP One, que é um aplicativo que... O que acontece? O pessoal chega na fronteira México-Estados Unidos, fica lá sentadinho, né? Não arrisca o ingresso ilegal para não ser expulso, ser proibido de voltar, e pede uma entrevista, dizendo, eu sou refugiado, eu tenho um motivo para estar lá, eu tenho parente. Então, várias pessoas que já têm filhos, geralmente, dentro dos Estados Unidos, iam ter entrevista essa semana para ver se poderiam entrar legalmente e voltar a morar com seus filhos. Filhos grandes, mas voltar a morar com seus filhos. E nada, Luiz, nada. Simplesmente saiu do ar o negócio e não vai voltar. Então, o Trump, ele é muito... Nesse ponto, ele foi muito esperto, né? Ele decretou a emergência federal na fronteira do lado dos Estados Unidos e plantou um problema num governo extremamente popular e que foi reeleito na prática, porque no México não tem reeleição, então houve continuidade do partido Morena no México, né? Andrés Manuel para Cláudia Sheinbaum. E, Luiz, eles vão tentar embarrear o governo Cláudia, porque os números são assim, cara, são impressionantes. Os números do governo... eles só não são maiores, eles são maiores que o do governo Lula, que não é ruim não, tá? A economia do governo Lula, apesar das restrições, né? Rentismo, agronegócio, chantagem, fake news, todo, bunda molice, bota tudo no mesmo pacote, tá? É uma coisa impressionante, cara. Impressionante. Os números do Brasil são impressionantes. Ó, isso aí que o companheiro tá ali, deixa na tela, por favor. É perfeito. Muito importante o que tá falando, né? Pode ler, eu tô falando demais. O negativista lá de Xique-Xique, na Bahia, ele fala que é a cidade mais famosa da Bahia. O Obrador foi o maior presidente da história do México, desde Cárdenas. Tanto é que o neto de Cárdenas é do partido do Obrador. Ele acabou com 100 anos de direita, destruiu o PRD e fez história. É isso aí. Só uma observação. Deixa aí, por favor. O PRD é o Partido Comunista do México, tá? Que ele foi legalizado em 80 e compunha o sistema do PRI de governo. E o filho do Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, era o líder do PRD e tentou concorrer à presidência e não conseguiu. Então, se o neto está na coalizão Morena, é porque a família Cárdenas abriu mão de ser aliada do PRI, coisa que era quando legalizaram o partido. Tá aí sim, concordo plenamente com o negativista. É o melhor governo do México desde Lázaro Cárdenas. O governo Cárdenas foi o que criou a Petróleo Mexicano, a Pemex. Isso é muito, muito sério. Luiz, tem mais uma aqui. Posso trazer Honduras? Claro. Seguinte, ó, começou. Tem um deputado republicano, Andy Ogles. Acho que ele é de origem latino-americana também. Ele colocou um projeto de lei no Congresso lá dos gringos, e deve passar, que é o seguinte, ó. Se o governo do Partido Libres, da senhora Xiomara Castro, que tem uma aprovação bem grande, tá? E deve ser reeleita, expulsar a triste base aérea de Sotocano, que fica em Honduras, Honduras recebe uma série de ajudas dos Estados Unidos ainda.
vão cortar todo o auxílio que vem dos Estados Unidos para Honduras. Isso não é ruim, tá? Porque Honduras está construindo... Tem 3 propostas de substituição do canal do Panamá, tá? Um é o canal da Nicarágua, eu acho que não sai, porque vai ser um crime ambiental terrível. O dano ambiental é muito grande. E hoje, a China de hoje já não banca mais isso, não é a China do início do século, que ainda era indústria pau e corda, agora ela é mais precavida. Mas tem 2 entroncamentos ferroviários. Tem a ligação ferroviária interoceânica, sendo construída com capital chinês nas Honduras, e tem a retomada do Trem-Maia, a ligação interoceânica ferroviária no sul do México. Então, eu estou lendo, posso ser errado, tá? Que o governo de Tegucigalpa, o governo da Dona Xiomara Castro, vai expulsar a base aérea. Não é que a ajuda não seja importante, mas ela pode chegar até uma barganha maior para a China. Ó, a gente expulsou a base aérea, está fechadinho com um canal ferroviário que a gente está construindo junto, né, a ligação ferroviária, e vai precisar de uma reposição de fundos agora. Essa base aérea, Luiz e amigos e amigas que estão nos acompanhando, essa base aérea é terrível, porque foi a base aérea utilizada pelos contras da Nicarágua. Basicamente, os mercenários que o governo Reagan organizava para lutar na América Central toda, na Nicarágua, mas não só, desembarcavam e embarcavam para treinar, e eram reembarcados nessa base aérea. Então, fechar essa base aérea é como se fosse, sei lá, fechar o DOI-COD no Brasil, fechar o DOPS, fechar a Escola de Mecânica da Armada, a ESMA. É um símbolo da presença e da repressão dos Estados Unidos. Para o pessoal ficar contente, tá? Honduras é outro caso, cara. O governo Zelaya tomou um golpe em 2009. Teve 3 governos consecutivos. Todos ilegítimos. Até que no pau e corda conseguiram retomar, ganhar e estão indo bem. Dentro do possível. Nas Honduras estão indo bem. Então é sempre possível, né? O Bruno, talvez seja coincidência. Olha a notícia que tinha no Giro Latino dessa semana de Honduras, na mesma semana que tu traz essa questão aí da base, a ONU começando a pressionar Honduras por direitos humanos e violência política. Honduras tem 2 eleições marcadas aí nos próximos meses, né? Primárias em março e a votação geral para presidência e Congresso em novembro, né? E aí eu estava lendo um pouco antes de entrar no programa aqui, agora que tu falou, eu fui buscar aqui. Então a ONU fazendo pedidos aí para que a Xiomara previna violência política. Pode, não sei, né? Se não é coincidência, que é sempre esse papo que os Estados Unidos e seus representantes veem, né? Quando um país faz alguma medida que belisque ali o imperialismo, né? Eles vêm com o papo que o país não está respeitando direitos humanos, toda essa cantilena que a gente conhece, né? Enfim, só para fazer esse registro. E outro registro interessante, Bruno, que eu estava lendo no Giro Latino que me surpreendeu, o Bernardo Arévalo, lá da Guatemala, naquela turnê que o Rutia da Venezuela fez por países governados por fachos e a turma da direita, ele passou pelo Paraguai, foi no balcão da Casa Rosada com Milei, né, e outros países ali que ele passou, acho que passou pelo Peru, lá com a golpista Baluarte, né, e ele passou pela Guatemala com o Arévalo. Essa notícia me surpreendeu, inclusive disse que o Arévalo recebeu ele muito bem, deu declarações atacando o processo venezuelano, né, me surpreendeu e me deixou bem decepcionado essa notícia em relação à Guatemala, né? Pois é, Luiz, é que eu acho que tem um setor da centro-esquerda latino-americana que realmente é adepto da democracia liberal. A gente não pode negar isso. Eu acho que nesse sentido não consegue botar uma hierarquia de necessidade, de urgência, né? Eu insisto com quem queira discutir, eu estou sendo muito franco aqui, né? Na Venezuela, a eleição foi um pretexto. Tá? Se o setor da direita de Maria Corina Gonçalves e o Urrutia e companhia chegassem ao poder, o que ia acontecer na Venezuela era
a venda da PDVSA e possivelmente a dolarização da economia. Ou seja, o país ia ficar sem renda nacional e ia se entregar para os Estados Unidos de corpo e alma. A eleição foi um pretexto. Agora, hoje, Luiz, mais cedo, para uma rádio argentina onde eu também trabalho, a gente entrevistou eu e o amigo de lá, um sindicalista venezuelano, da esquerda venezuelana. E aí é muito interessante escutar, né? Porque essa relação governo Maduro, empresariado local, empresariado internacional, ela aplicou um conjunto de legislação dentro da Venezuela que parece reforma trabalhista. Você como advogado, vai ficar horrorizado. Como, por exemplo, acabou o contrato coletivo. Vale o acordado sobre o legislado. E, ao mesmo tempo, teve um decreto de emergência econômica. Então, o próprio governo Maduro, na base sindical que deveria apoiá-lo, ele tem uma relação, cara, tenebrosa. Tem nacionalismo por um lado, mas tem muito pouco classismo. É importante colocar isso. Os processos latino-americanos hoje, eles não priorizam os direitos sociais. É uma relação igualzinha que tem, cara, na Nicarágua. Do governo Ortega Murillo tem um grupo empresarial local que é de confiança, como o Grupo Pela, que é o maior grupo do país, ou capitais externos que derivam um bloqueio. E se tem sindicato, o trabalhador afiliado se ferra. Tá? Isso é importante colocar, né? Dos países latino-americanos onde tem direitos sociais plenos é Cuba. Tem, tá? Nada mais ou menos, né, Bruno? Me diz se eu estou muito equivocado, né? Mas é mais ou menos assim, acho que inspirado no modelo russo, né? Talvez, que é um modelo de um Estado forte com uma aliança muito forte com uma parte da burguesia, né? Acredito sim. Pelo que tu fala, né, tem uma conexão com isso aí, né? Tá longe de ser um socialismo, né, Bruno? Tanto a Venezuela como Nicarágua, né? Muito longe de ser um processo de evolução para um socialismo, né? Embora a gente defenda, né, os processos, né, que são processos aí revolucionários em curso, né, tudo, seja, a gente defenda que é muito melhor do que a extrema-direita que está ligada aí com o imperialismo, né? Mas a gente precisa, sim, fazer todas as críticas a esses processos, né? A leitura que eu faço, Luiz, é que seria uma espécie de nacionalismo anti-imperialista, seria algo parecido com isso, numa afirmação nacional latino-americana e anti-imperialista, e você matou a charada. Tem semelhança, e não é pouca, tá? Com o modelo econômico russo e chinês. A gente olha para a China hoje e vê aquela sofisticação e não identifica, mas a China teve uma das bases do crescimento econômico foi a hora-trabalho, né? Ou seja, um emprego de mão de obra intensiva por um custo baixíssimo e sem sindicalização. Não é que não voltou a ter. Hoje na China tem sindicato, tem greve, tem um monte de situações que seriam normais na relação ao capital-trabalho. Isso não transparece, mas a gente sabe que tem. Mas seria um pouco essa opção, né? Então, o que ocorre, eu estou citando dois países, né? Venezuela e Nicarágua, né? O que ocorre nesses países é que, diante do desconforto da população, seja com a escassez material e seja com a dificuldade de acesso ao poder, porque é difícil você chegar no aparelho de Estado. E muitas vezes a crítica por esquerda, a oposição por esquerda, mesmo quando não é traidora, ela é vista como inimiga interna, cara. Então, tipo, o governo Maduro... Cara, o governo Maduro, no momento auge da escassez, chegou a ter falta de comida na Venezuela, tinha greve e o pessoal em cana, cara. Dirigentes do Partido Comunista preso, dirigente sindical preso. Hoje não tem mais, tá? Realmente não tem mais. E aí, a gente até pode falar com o companheiro que citou agora no chat, mas eu vou ser sincero contigo. As posições do Trump, elas geram muito menos empatia do que o discurso meu fala manso do Biden, sabe? Ou do Partido Democrata.
E acredito eu que vai reforçar tanto o governo Maduro como o governo Ortega Murillo. Honduras, o buraco é mais embaixo, tem muito mercenário, tem de tudo ali dentro. É preocupante, tá? Mas países que têm uma relação, uma estrutura de poder mais consolidada, como esses dois, vão deitar e rolar. Quanto mais o Trump ameaçar, melhor até, nesse momento. É como eu vejo, tá?